So I believe God wants to give you more tonight. Eu creio que Deus quer te dar mais essa noite. We have learned before that Jesus make disciples through cells and microcell. Nós temos aprendido que Jesus tem feito discípulos para as células e para as microcélulas. So the discipleship principle is learning in the microcell. Então, o princípio The principle is learning in the microcell. o processo é aprendendo na microcélula. Yeah, you teach me, I teach you. Você me ensina e eu te ensino. Yeah, a doctor today came to me and he said, O médico veio para mim e disse agora à noite, he said, you know, Pastor Eddie, according to brain science, eu quero te explicar alguma coisa que acontece no cérebro. when you teach one another, Quando você ensina um ao outro, learning in community, aprendendo em comunidade, your brain connected together, o cérebro fica conectado. then it involves all the function of the brain, Então envolve todas as funções do seu cérebro, not only head knowledge. não apenas o conhecimento. Then now you begin to change. Então agora, quando você faz isso, você começa a transformar, a mudar. So he said, this is the most powerful learning, system. Esse é o modelo mais poderoso de aprendizado que existe. So we believe in this. This is discipleship. É nesse tipo de discipulado que nós acreditamos. Yeah, it's not, oh, I disciple you. Não é essa a ideia, eu discipulo você. One way. Somente um caminho. We have that system, one way. Nós temos também esse caminho, It's more fathering. mas é mais paternidade. But the discipleship is in the microcell. The discipleship is in the microcell. Mas o discipulado é na microcélula, Yeah, teaching one another. ensinando um ao outro. Now, when we are in the microcell, Quando nós estamos na microcélula, actually we are following Jesus. realmente nós estamos seguindo Jesus. Remember, discipleship is we become Jesus' disciple, Se lembre que no discipulado nós nos tornamos discípulos de not Jesus. become someone disciple. Nós não nos tornamos discípulos de alguém. So we follow Jesus. Nós seguimos Jesus. Amen? Amém? We follow Jesus. Seguir Jesus. So discipleship is a journey. Então, o discipulado, na verdade, é uma jornada. Discipleship is a walk with Jesus. O discipulado é uma caminhada com Jesus. That's why it's very excited walk. Por isso é muito excitante nós andarmos. Because Jesus will lead us through a journey. Então, porque Jesus vai nos conduzir nessa jornada. So today we want to learn about the discipleship spiritual journey. Então, nós queremos aprender nessa noite sobre o discipulado como uma jornada Now espiritual. let us read in Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Colossenses no capítulo 2, do versículo 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. So Paul said, you have received Christ. Então, Paulo diz que você recebeu a Cristo. Yeah, Christ is already living in you. Então, Cristo está vivendo em você. But don't stop there. Mas não pare nisso. Walk in Christ. Ele diz, ande em Cristo. Hallelujah. Walking with Christ. Andando com Jesus. Following Him. Seguindo Ele. Yeah, this is the walk, the spiritual journey. Essa é a jornada espiritual que nós temos. Hallelujah. Aleluia. If you walk with Christ, Então, se você anda com Jesus, you will experience 3 states of growth. então você vai experimentar, andando com Jesus, você vai experimentar 3 níveis de One, crescimento. you will be rooted in Christ. Rooted in Christ. Você vai ser enraizado em Cristo. Number 2, you will be built up upon O Christ. outro, você vai ser edificado em Cristo. And your faith will be established. E a sua fé vai ser uma fé firmada. The word established is mature. Your faith will be mature. A sua fé vai ser uma fé de maturidade. Você vai crescer em maturidade. Then you will be abound in
in praising, giving thanks. E você vai abundar em dar graças a Deus. That means you will become mature. Então isso significa que você está crescendo em So the maturidade. key is walk with Jesus. Mas a chave para isso é você andar com Hallelujah. Jesus. Aleluia. Amen. Amém? Now, what is the meaning of walking with Jesus? Então o que significa andar com Jesus? The word, walking, peripateo. sorry. Peripateu. A palavra andar é peripateu. Peripateo means to go or to walk back and forth. Então, essa palavra andar, peripateu, significa você ir e vir, ir e vir, ir e vir. Or walking around. Ou andar por todo lugar. So this is repetition. Isso significa repetição. This is not a one way, one time only walk. Isso não significa que você anda uma vez, é um caminho só e acabou a sua jornada. Yeah, is a repetition. Isso significa repetição. See, this is discipleship. Isso é discipulado. You have to follow Jesus in the journey, Então você segue Jesus na jornada. and the journey, E a jornada? let's look at the journey. When you walk with Jesus, three things will happen. Quando você anda com Cristo, três coisas vão acontecer. Number one, you will be rooted in Christ. Uma delas é que você vai ser enraizado em Cristo. And then after that, after rooted in Christ, Então, depois que você for enraizado em you Cristo, will be built up upon Christ. você vai ser edificado em Cristo. Yeah, and then E então, you will be mature in Christ. você vai crescer em maturidade em Cristo. So this is very important. Isso é muito importante. First, you have to be rooted in Christ. Primeiro, você tem que criar raízes em Cristo. Now, what does it mean, the root? Então, o que significa criar raízes? Root has two functions. A raiz tem duas funções. Number one is your foundation. A primeira é criar a fundação, um fundamento. If your root is strong, the tree cannot be shaken. Então, se a raiz é forte, a árvore também será muito forte. If your root, your spiritual root is strong, Então, se a raiz espiritual é forte, you are unshakable. você não será abalado, vai ficar muito firme. Amen? Amém? It's your foundation. Esse é o seu fundamento, And number sua two, fundação. the function of the root A segunda função is to take the nutrition from the ground. é pegar o nutriente que vem do solo. If you are rooted in Christ, Mas se você está enraizado em the Cristo, life of Christ, can impart it to you. a vida de Cristo vai estar nutrindo você. The power of Christ imparted to you. O poder de Cristo vai estar invadindo So you você. experience His life. Você vai experimentar a sua vida. So the root is very important. Então a raiz é muito importante. So we need to keep building the root. Nós precisamos continuar, permanecer edificando a So we raiz become strong para que nós nos tornemos fortes. and we can experience Christ's life. Então, para que nós possamos experimentar a vida de Cristo. Amen? Amém? But then you need to be built upon Christ. Mas você precisa ser edificado em Cristo. Now, every area of your life need Não. to be built upon Christ. Todas as áreas da sua vida precisam ser edificadas em Cristo. For example, Por exemplo, your marriage needs to be built upon Christ. o seu casamento precisa ser edificado em Cristo. Yeah, your manhood need to be built on Christ. A sua hombridade precisa ser edificada em Cristo. So you become real man. Então você se torna realmente um homem. Unless you become macho man. Então você se transforma num macho Macho. man. Okay? God wants you to become real man. Então você quer se tornar um homem de verdade, amém? Now, your family need to be built upon Christ. A sua família precisa ser edificada em Cristo. Your finance need to be built upon Christ. As suas finanças precisam estar edificadas em Cristo. Everything in your life must be Christ-centered. Então todas as coisas da sua vida precisam estar centralizadas em Cristo. If you are not Christ-centered, Se você não está centralizado em Cristo, you become self-centered. então você se transforma uma pessoa centralizada em você mesmo. Self-centered is evil. Estar centrado em você mesmo é maligno. Yeah, that's why you need to be Christ-centered. Por isso você precisa estar centralizado em Cristo.
Amen. Amém? Hallelujah. So everything in your life need to be built upon Christ. Todas as coisas da sua vida precisam estar edificadas em Cristo. Now, if you have these two, Se você tem essas duas, you build the root of your life, enraizado a sua vida em Cristo, build all your aspect of life upon Christ, edificar todos os aspectos da sua vida em Cristo, then you will grow into maturity. então você vai crescer em maturidade. Amen. Amém? This is the spiritual journey. Essa jornada espiritual. Now, how to walk in the spiritual journey? Então, como fazer essa caminhada da jornada Yeah. espiritual? That's why there are 3 levels of Christian according to 1 John chapter 2 verse 12 to 14. Então, nós vamos ver isso descrito em 1 João 2, de 12 a 14. Yeah, number 1 is the children Christian. Então, como a palavra diz, especificamente a palavra fala de filhinhos. Yeah, this you need to build the root of your life. Então, o momento que você vai enraizar a sua vida, Yeah, because children need to know 2 things. First John said porque as crianças precisam de duas coisas que João diz. they need to know their sins has been forgiven. Their Eles precisam, sins has been forgiven. eles vão saber que os seus pecados foram perdoados. So this is basic teaching Isso é um ensinamento básico about salvation. a respeito de salvação. Yeah, about your foundational teaching. Isso é a respeito do seu fundamento, seu ensino fundamental. And it says they need to know the Father. Eles vão conhecer o Pai, Yeah, because they need to understand the love of the Father. porque eles precisam entender e aprender sobre o amor do Pai. But the young man Christian, Mas os jovens, it says, the word abide in you. a palavra que significa permanecer, You are strong você é and forte, you can overcome the evil. você pode vencer o inimigo. See, that's why young men Christian Por isso, aqueles que são jovens em Cristo need to destroy all the evil, in their life. precisam destruir todas as obras do maligno na sua vida. How? Como? By build everything upon Christ. Edificando todas as coisas em Cristo, Make it Christ-centered. fazendo com que Cristo seja o centro. Because if self-centered, that is evil. Porque se ele for o centro, então isso é do But maligno. Christ-centered is Mas- the kingdom. Mas quando Cristo é o centro, isso é o reino de Deus. Amen. Amém? And then when Então- you grow, one day you will become father Christian. Father. Então você cresce mais e se transforma um pai em Cristo. This is mature Christian. Esse é um cristão maduro. So we have to walk this spiritual journey. Então nós precisamos cumprir essa caminhada espiritual, essa jornada espiritual. Now, how is the spiritual walk? Como que é essa caminhada em Cristo, essa jornada espiritual? It's not a linear walk. Isso não é uma caminhada, uma jornada linear. Do you know linear walk? Você conhece, sabe o que é uma jornada linear? One way only. Somente um caminho, Yeah. somente uma mão, No uma vez, repetition. No repetition. sem repetição, One way only. somente uma vez, um See, caminho. a lot of discipleship they walk linear walk. Muitos discipulados, eles são um discipulado linear. Now, what is linear walk? O que é a caminhada linear? I am in step 1 now, Eu estou no nível 1, no passo 1. and I go to step 2. Então agora eu vou para o passo 2. I will leave step 1, Eu deixei o nível 1 para and I trás. go to step 3. Agora eu vou para o passo 3. I leave step 2 and step 1. Eu deixo para trás o do 1 e o I 2. say, no, I am in step 3 now. Oh, agora eu sou o nível 3. I have learned this. I have learned this. Ah, eu já aprendi isso aí, ó. No, I don't want to repeat again. Eu não preciso mais repetir esse ensino básico aí, ó. This bye bye, Tchau, tchau. and then I walk step 4. Agora eu sou o nível I leave 4. 3, 2, and 1. Agora eu já passei pelo 3, pelo 2 e pelo 1. Bye bye. Oh, tchau, tchau. See, this is discipleship, we call it. No. Isso muitas vezes eles querem chamar isso de discipulado, Now, mas não, não. look at what Jesus said. Então olha para aquilo que Jesus diz. Who is the true disciples? Who? O que é o conceito bíblico da jornada espiritual? John chapter 8, 31 to 32. João 8, 31 e 32. Yeah, read verse 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele:
se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Now, who is the true disciple here? O que é o verdadeiro discipulado? If you abide in my word, Se você permanecer em minhas palavras, you will know the truth, você vai conhecer a verdade. and that truth will set you free. E essa verdade vai te fazer livre. So, who are the true disciple? O que é o verdadeiro discipulado? Those who abide in the word. Aqueles que permanecem na palavra. Now, the word abiding, A palavra permanecer this is the meaning. tem esse significado. To observe or to research and to apply faithfully by repetition. Observar e pesquisar aqui tem o sentido de ir mais profundo. Então, observar e mais profundo e aplicar fielmente através de repetição. Okay, you can look at this in James chapter 1, 23 to 25. Você pode ver isso em Tiago 1, de 24 a 25. Maybe 22, from 22. Talvez no começando em 22. It says, some people look at the mirror only for a while. Então tem pessoas que olham para o espelho apenas por um instante. And then they go away and they forget about how they look Então like. eles vão e esquecem qual é a imagem que eles viram. And it says, this kind of people cannot apply the word of God. Então ele diz que essa palavra não pode aplicar a palavra de Deus. Yeah, they won't apply the word of God. Eles não vão aplicar a They are palavra de not Deus. true disciples. Não é o verdadeiro discipulado, não são verdadeiros But verse discípulos. 25. Mas o 25. But Mas those who observe the law of liberty aqueles que observam a lei de Deus and keep practicing it, e permanecem praticando isso, they will be blessed. eles serão abençoados. They are the true disciples. Esses são os verdadeiros So discípulos. don't just look at the mirror one time. Não apenas olhe no espelho apenas por Keep uma vez. looking at the mirror. Continue olhando para o The mirror espelho. is the word of God. O espelho é a palavra de Keep Deus. looking at it. Continue olhando para a Keep palavra de studying Deus. it. Continue estudando a Yeah, palavra. keep, observe the word Continue observando a and apply palavra. it again and again E aplique isso de novo, de novo, de by novo. repetition. Por repetição. And you study the word like this, Então você estuda assim. you will know the truth, Você vai conhecer a and the verdade. truth will set you free. E a verdade vai fazer você livre. Amen. Amém. This is the disciple. Isso é o verdadeiro discípulo. Yeah, so the walk is not, linear walk. Então a jornada não é uma jornada linear. Now, how to walk in discipleship, spiritual journey? Então como fazer para caminhar nessa jornada espiritual? The walk is a combination of spiral stair, Então a jornada é uma combinação de uma escada em espiral yeah, and mosaic. e o estilo mosaico. I will explain to you. Eu vou Okay? explicar para você. So the basic teaching, Então o ensino básico we must practice it by repetition. nós praticamos por repetição. Yeah, it's like a spiral stair. É como se fosse uma escada em espiral. It's not a linear walk. Não é uma jornada linear. Now, how do you walk spiral stair? Então como é que é feita essa jornada em espiral? You repeat. Você repete. But when you repeat, you go higher. Então quando você repete, você vai mais alto. You go higher. Amen. Você vai mais alto. So this is how you build the root of your life. É the assim root. que você vai enraizando as coisas de Deus na sua vida. But then Mas então, you need to build your life on Jesus. você precisa edificar a sua vida em Cristo. This is more mosaic. Então isso é mais mosaico. What is the mosaic? O que significa isso? Okay, how do you make mosaic? Então como é que você faz um mosaico? Have you ever do puzzle? Quebra-cabeça. Você já montou um quebra-cabeça? Yeah. How do you do puzzle? Como é que você monta um You quebra-cabeça? cannot systematically do it. Você não consegue fazer isso sistematicamente assim. Yeah, whatever you find, you put it. Então você encontra uma peça e coloca ali. And then this one. Então você pega outra peça e This coloca one. ali. Mais uma. But you already have the big picture.
Então, depois você tem aquela imagem grande, a imagem toda. Holy Spirit will build your life based on mosaic. O Espírito Santo vai edificar a sua vida baseado como se fosse esse mosaico. Maybe he is teaching you, about family life now. Talvez ele esteja ensinando você sobre a sua família, a vida da sua família. Yeah, maybe at the time he is teaching you your finance. Outra vez ele pode estar ensinando você sobre finanças. So it's mosaic. Isso é mosaico. Now, so this is our principle in discipleship. Esse é o nosso princípio em discipulado. Yeah. In children Christian As crianças em Cristo, or basic teaching, tá nesse ensino básico, your root in Christ, que estão enraizando em Cristo. You have to practice it like spiral stair. Você tem que praticar isso como uma escada em espiral. You walk around, but you go higher. Você vai girando, mas você vai indo mais alto. Yeah, every Christian must have to repeat again Todo and again. cristão tem que repetir de novo e de novo. Yeah, you have to build your root deeper and deeper. As suas raízes têm que ir cada vez mais profundas. But every time you go higher, Cada vez que você vai mais alto, when you repeat something. quando você vai mais alto quando você repete as coisas. So in our discipleship, Em nosso discipulado, we have these 24 goals. 24. nós temos 24 alvos. So we keep repeating these 24. Nós ficamos repetindo esses 24. Yeah, for example, Por the exemplo. first is salvation. O primeiro é salvação. After salvation, Depois de salvação, the assurance of salvation. a segurança, a certeza da salvação. Then, relationship with Jesus, building relationship with Jesus. Depois, o seu edificando o seu relacionamento, criando relacionamento com Yeah, Jesus. devotion, prayer, Devocional, tempo devocional, oração. and then after that, Então, depois disso, baptism, water baptism. batismo nas águas. Yeah, and then after that, Holy Spirit baptism, Então, depois disso, o batismo no Espírito Santo. inner healing, Depois disso, cura interior. deliverance. E depois disso, libertação. Yeah, and then go on Então, e vai indo. until you go out, win soul. Então, até que você vai e ganhe vidas. And then you disciple others. Então, você vai discipular outros. Yeah, and then you multiply your E disciple. você vai multiplicar o So discipulado. this is basic teaching. Então, esse é um ensino básico. This must be repeated all the time. Isso vai ser repetido todo o tempo. Even I still repeating it. Até mesmo eu repito isso. For example, Por exemplo, we need to study again about salvation. nós vamos estudar de novo sobre salvação. But every time you repeat, you go higher. Mas cada vez que você estuda isso, você Your vai root go um nível deeper. mais alto. As suas raízes vão mais profundas. Amen? Amém? Do you know we need to know the assurance of salvation? Assurance of salvation. Ok. Essa certeza da sua salvação? Because assurance of salvation is progressive. A certeza da salvação é algo que é progressivo. So we need to relearn it again. Nós temos que reaprender sobre For isso. example, baptism. Por exemplo, batismo. Do you know we need to relearn about the principle of baptism? Você pode reaprender sobre o princípio do See, batismo. many Christians think, baptism only one time. I already baptized. O cristão fala assim, eu já fui batizado, estou batizado, estou batizado. Bye bye. Ok, tchau, tchau, That's tchau, linear. That's linear Isso, thinking. isso é um ensino linear. See, Paul said to the church in Rome. Paulo falou para a igreja em Roma. He talked in Romans 6 to the people who already baptized. Ele falou para as pessoas em Romanos 6 a respeito das pessoas que já foram He batizadas. said, do you not know that those who have been baptized in Christ, you have died with Christ? Vocês não sabem que aqueles que foram batizados em Cristo também morreram com Cristo? So if you relearn about baptism, Então, se você reaprender sobre o batismo, wow, you got new, insight. você vai ganhar novo insight. And the truth will set you free. E a verdade vai te fazer livre. Amen? Amém? Another example, Um outro exemplo, Holy Spirit baptism. o batismo no Espírito Santo. See, many people, especially charismatics, stop in speaking in tongues. Há muitos carismáticos param apenas em falar em línguas. Oh, I already got it. Eu já consegui isso.
But you need to relearn it again. Mas você tem que reaprender sobre isso. Because so many good things in speaking in tongues. Porque muitas coisas tremendas acontecem quando But- aprendemos but sobre falar in em línguas. Christian don't repeat it. Os cristãos não estão repetindo So isso. it's a spiral stair. Essa é uma escada em espiral. Amen. Amém? Now, this is the walk. I will show you the walk, okay? Então é essa a jornada que eu quero te mostrar. So the walk is like this, spiral stair. Esse aqui está mostrando então a escada em espiral. Yeah, this is from above, you see. Yeah, you walk through the spiral stair. Então você vai subindo, você vai crescendo, quando você vai fazendo, cumprindo a sua jornada. You go to the goal. Você vai para o alvo. The goal is maturity. O alvo é a sua maturidade. Yeah, it's like you go up on a mountain. É como se você fosse subir na montanha. How do you go up on a mountain? Como é que você vai subir a montanha? You follow spiral steps. Você vai Spiral way. em um caminho como se fosse em espiral. Amen. Amém? That is repetition. É repetição. You go higher, Você vai mais alto, higher. mais alto. But on the way you go, Mas no caminho que você está indo, there are some station. há algumas estações. You may say camp. Você vai encontrar os retiros. Yeah, you can visit a lot of camps here. Você pode passar por muitos retiros. We call in our church equipping camp. Nós chamamos na nossa igreja de um retiro para equipar, Yeah, or equipping station. ou estação para equipar. See, when you walk, Quando você anda, sometimes you're tired. então às vezes você está cansado, You need new logistic. você precisa de logística mais uma Yeah, vez. you need to be equipped Você again. precisa ser equipado mais uma vez. Yeah. So when we go to the equipping center, Então quando nós vamos para o centro de equipar, so the microcell decide. a microcélula que decide. Oh, what do we want to learn together? O que nós vamos aprender juntos? And then they pray. Então eles oram. Maybe Holy Spirit show them. Talvez o Espírito Santo vai mostrar This para is elas. the time you to learn about manhood. Vocês estão precisando reaprender sobre hombridade. So they can go to men's discipleship equipping. Então eles vão para um retiro de homens que vai tratar da hombridade. Or maybe the Holy Spirit show them, you have to learn the fivefold ministry. Ou o Espírito Santo talvez mostre que eles precisam reaprender sobre os 5 ministérios. Okay, in our church we have fivefold training. Então na nossa igreja nós temos um treinamento que equipa nos 5 ministérios. Mission. Missão, This is apostolic. isso é apostólico. And Missão then- apostólica. School of prophetic ministry. Escola profética. Yeah, learn how to use the gift, how to prophesy. Aprender como usar o dom de profetizar. And then school of biblical study. Então, a escola de estudo bíblico. Learn how to interpret the Bible. Aprender como interpretar a Bíblia. And then we have also school of pastoral care. Uma escola pastoral, como cuidar das pessoas. Yeah? And then we have school of evangelism. Então, nós temos também escola de evangelismo. So this is how you being equipped. É assim que nós equipamos a nossa igreja. So you keep walking, Você está na sua caminhada, and then you keep walking, you being equipped again. então você está na sua caminhada e é equipado novamente. Keep walking Vai caminhando mais until you reach a goal. até que você alcance o alvo. Hallelujah. Aleluia. So this is the principle. Esse é o princípio. For example, Por exemplo, these two guys, essas duas pessoas, they already walk halfway. eles já estão andando metade do caminho. Now they got a new person. Então eles ganham alguém para Cristo. They include this new person in their microcell. Então eles vão incluir essa pessoa na microcélula. So these two train this young man Então esses dois vão treinar o novo in basic things. nas coisas básicas. Salvation, Salvação, assurance of salvation, certeza da salvação, devotion, devocional, and then baptism, batismo, and then Holy Spirit baptism. batismo no Espírito Santo. But when they two
train this guy, Mas quando nós dois estamos treinando esse homem novo, they too also learning again. nós estamos aprendendo de novo. They repeat again. Nós estamos repetindo de novo. Amen. Amém? And then they go to the station. Então nós vamos para a estação. And in this station, E nessa estação, yeah, they feel like, oh, we need to go to men's ministry. nós entendemos, nós estamos precisando ir para o ministério de homens. So 3 of them go to men's ministry. Então os 3 vão para o retiro de homens. But they learn together. Mas eles aprendem juntos. The teaching is very different. O ensino é muito diferente. Not like a seminar only, Não somente como um seminário, but short teaching. mas ensinos pequenos, But then they learn from one another. mas eles ensinam de um ao outro. The microcell learn from one another. A microcélula aprende de um com o outro. And they apply it. Então eles aplicam isso. Amen. Amém? And then after that, they grow again. Então eles crescem mais. They keep repeating the 24 goals. Eles continuam repetindo esses 24 alvos. Then they go to the station. Então eles chegam a uma nova estação. They feel like they want to go to school of the Bible. Então eles biblical entendem que study. precisam ir para a escola bíblica. They want to learn how to interpret the Bible. Então eles precisam aprender como interpretar a Bíblia. But all the equipping must be short. Mas todo equipar deve ser curto, pequeno. Don't do long equipping. Não faça esse processo de equipar muito longo. Usually we do 1, maximum 2 weekend. Weekend. Normalmente nós fazemos no máximo 2 finais de semana. Yeah. So from 4 lesson to maybe maximum 8 lesson. Nós fazemos no máximo de 4 a 8 But lições. they learn in the microcell. Mas eles aprendem na microcélula. All our discipleship training must, the attendant must be microcell. Todo o nosso sistema está baseado em microcélula. And then it's so powerful, the microcell learn it. Então é muito poderoso esse aprendizado que acontece na So microcélula. they grow and they grow into maturity. Então eles vão crescendo em maturidade. See, there are 2 kind of food. Então tem 2 tipos de comida. One, I call it the basic food. Uma que é chamada comida básica, alimento básico. What is basic food? O que é alimento básico? Fat, carb, and protein. Carboidrato, proteína e vegetais. Fibras, vegetais, fibras. Yeah. Okay. So we need to eat basic food all the time. Nós vamos comer alimento básico. Do you keep eating basic food? Você continua repetindo, você repete a sua comida básica, não repete? Even if you already a mature Christian, É mesmo que você seja um cristão maduro, you need to repeat the você basic precisa food. repetir esse aprendizado básico. Don't stop eating basic food. Não pare de comer alimento básico. This will make you healthy. Isso vai fazer você saudável. Amen? Amém? Now, this is the spiral stair. Essa é a escada em espiral. Keep eating basic food. Permaneça comendo alimento básico. But you need Mas- supplement. Nós temos também o suplemento. Supplement is mosaic. O suplemento é como se fosse um mosaico. Yeah? Whatever you need first. Aquilo que você precisa primeiro. You need the men's ministry. You você- go to men's ministry. Se você precisa do ministério de homens, então é para lá que você tem que ir. You need couples, marriage in your marriage. Você precisa sobre o ensino sobre o casamento, então para lá que você tem que ir. You learn, husband and wife. Você aprende sobre o casamento. So this is supplement. Esse é o suplemento. Do you understand? Você entendeu? So this is how we walk in the spiritual journey. Isso é dessa maneira que nós caminhamos na nossa jornada espiritual. Yeah, remember? Você pode lembrar então? So spiral stair A escada espiral is the basic. é o básico, a sua enraizar. You have to keep repeating it. Você tem que permanecer repetindo, But then you have, building up in Christ. mas você também tem que ser edificado em Cristo. This is more mosaic. Isso é do sistema mosaico. And then,
the mature Christian program, Então, na sua maturidade, this is also mosaic. isso também vai ser, esse sistema também vai ser um So mosaico. in conclusion, Em conclusão, então, this is how we walk in the spiritual journey. é assim que nós caminhamos a nossa jornada We don't espiritual. walk alone. Nós não caminhamos sozinhos. Never walk alone. Nunca ande Say sozinho. to the person next to you, never walk alone. Diga à pessoa que está ao seu lado, nunca ande sozinho. We walk together in the microcell. Nós andamos juntos na microcélula. Amen. Amém? Yeah, we walk together. Look at this three person. Oh, nós andamos juntos, olha só essas três pessoas. They walk the spiritual journey Eles fazem essa jornada espiritual until they reach the goal. até que eles atinjam o alvo. But they have station, equipping station. Mas eles têm as estações para equipar os cristãos. Wow, this is exciting walk. Essa é uma jornada muito excitante. Amen. Amém? Now, I want Pastor George to give testimony. Eu quero que o Jorge dê um testemunho. Before, he did not know this principle, but he began to apply it. Antes ele não conhecia esse sistema, mas agora ele tem aplicado And isso. his church changed tremendously. Então a igreja dele mudou tremendamente. So it's your time. Ok. Boa noite, prazer, uma honra poder falar com vocês. A experiência que a gente tem na igreja foi muito importante porque nós começamos a compreender a importância de como funciona esse sistema de discipulado. Então, 4 anos atrás, eu estive na Indonésia pela primeira vez. E aí comecei a aprender sobre o processo que eles trabalhavam lá usando os 5 ministérios. Você já ouviu sobre os 5 ministérios aqui? Então nós começamos a praticar isso. Mas há 2 anos atrás, ele ensinou sobre microcélula. E aquele ensino me despertou muito para isso. E aí eu levei para a igreja, eu amei aquilo e começamos a praticar. O que aconteceu nesse processo? A igreja... nesse sistema de discipulado da microcélula, ela se sentiu muito mais confortável, um ambiente muito precioso para poder repartir o seu coração, para poder abrir o seu coração. Então isso aqui é uma microcélula, né? Tá? Essa moça aqui, ela trabalha na minha casa, ela é uma funcionária que está conosco há quase 10 anos, mas é importante essa mulher aqui, essa mulher é uma mulher desanimada com célula. Cansou do modelo tradicional de célula. E um dia ela foi convidada para a microcélula. E ela foi para a microcélula, ela ficou tão impactada como se faz a microcélula que hoje ela está completamente envolvida com a célula também. Então, a microcélula, ela se tornou um ambiente de amizade diferente, como eu disse, um ambiente confortável para você abrir o coração e para você aprender com o outro. Então, tira aquela ideia de que é só um caminho, de discipulador para discípulo, mesmo que a ideia não seja essa, mas muitas vezes funcionou assim. Então, as pessoas acabaram ficando assim... Puxa, eu queria um outro ambiente para isso, mas ninguém conseguia entender até que nós vimos esse ambiente que a microcélula proporciona, onde as pessoas encontram amizade, onde as pessoas encontram companheirismo, onde as pessoas encontram compreensão. Isso tem transformado muito a nossa igreja, tem mudado muitas coisas lá. Aqui, né, é uma forma que nós temos de fazer relatório. Como que eu sei que a pessoa foi na microcélula? Como que eu sei que a microcélula aconteceu? Ao invés de preencher papelzinho, formulário e tal, eles fazem o quê? Cada célula tem o seu grupo de WhatsApp, então eles se reúnem, né? No caso aqui tem uma pessoa nova, esse homem do meio aqui, ele é novo na igreja, então tem 1, 2, 3, 4, e estão ganhando esse. Esse aqui é o líder, é o Johnny, e eles estão ganhando essa pessoa. Durante muitos anos, nós demoramos muito para crescer. Era um crescimento extremamente lento, devagar, acabava dando até enjoo. Mas nos últimos 3 meses, de uma forma muito natural, nós fizemos um encontro agora no mês passado.
nós tínhamos 29 pessoas novas e nós não forçamos ninguém a batizar. 15 pessoas foram batizadas. Para nós, eu chamo isso de literal milagre, porque isso aconteceu em 3 meses. Pessoas que foram alcançadas de uma forma excepcional, porque antes parecia que para o evangelismo eu tinha que empurrar, mas agora a microcélula, ela entende, né? Ela entende o up, ela entende o in, e ela entende o ir, o expandir o reino, o ir e alcançar, de uma forma bastante natural. Então, eles têm ido e alcançado muitas pessoas, né? Então, de novo, a microcélula, essa mulher aqui também é nova, ó. Essas duas aqui, né, sendo alcançada por essas outras 2 mulheres. Então, naturalmente, elas têm um prazer de chamar as pessoas, de convidar as pessoas para participarem de uma reunião extremamente agradável, extremamente preciosa, que é a microcélula. Aqui também, né, aqui no caso eles estão crescendo, estão em 4, mas quando eles fazem o discipulado, eles vão ficar 2 de um lado, 2 do outro lado, mas eles têm comunhão. Então, a nossa, você vê que isso aqui é uma casa, não é a célula, né? É um dia diferente. Então, nesse dia diferente, que é o dia do discipulado, elas multiplicam, ficam 2 e 2, mas elas têm comunhão. Então, 45 minutos, eles estão compartilhando sobre a vida delas, abrindo o coração, aprendendo um com o outro, ensinando um ao outro, pastoreando ao outro, aconselhando um ao outro, e depois eles têm 45 minutos para sentar à mesa, comer juntos, se divertirem, dar risada, para terem comunhão. Então isso tem sido muito precioso, né? Esse rapaz aqui é um ex-presidiário, né, que já está na igreja com a gente há algum tempo, né? Esse aqui é um ex-bandido em São Paulo, né? E esse aqui é um rapaz novo. Então esses 3 estão ganhando esse rapaz novo e trazendo ele para a igreja. O que é interessante é que tira a responsabilidade do líder de ter que cuidar de todo mundo. Então é interessante como a microcélula, ela ganha a responsabilidade de multiplicar, de ir lá alcançar a pessoa e trazer a pessoa para a igreja, né? A microcélula se sente responsável por isso. Então, essas fotos, irmãos, eu peguei, é dessa semana, tá? Por exemplo, esse rapaz aqui, eu não conheço ele. Então, se eu sei que ele está na microcélula, ele é novo na igreja. Todos os finais de semana, sem exceção, e que Deus continue fazendo assim, em nome de Jesus. Todos os finais de semana, nós temos gente nova na igreja. Todos os finais de semana, não estou exagerando. Eu não estava domingo passado na igreja, que eu estava pregando em Brasília. Eu falei com a minha esposa, eu já pergunto assim, amor, quantas pessoas novas tinha na igreja? Porque durante um tempo parecia que a gente estava morrendo, literalmente morrendo. Mas agora parece que nós estamos ressuscitando dos mortos em nome de Jesus, né? Então, ganhar vidas é algo tão tremendo e tão maravilhoso, nós temos visto isso acontecer. Eu tenho que vir aqui para ver a foto. Aqui também, essa mulher aqui, tá? Só para mostrar para você. Ela é a esposa desse cara aqui. Uma família muito, muito, muito preciosa. Esse rapaz, como eu falei, né, ele mudou-se para São Paulo, tornou-se um bandido em São Paulo, aí estava casado, falou assim, chega de ser bandido, não quero mais essa vida para mim, e foi para Venceslau, voltou, os pais dele moram lá, e acabou sendo alcançado para Jesus, e está na igreja. E aí, o meu genro, que é tempo integral comigo, faz Casa de Paz. Você conhece Casa de Paz? Alguém conhece aqui Casa de Paz? Não dá para explicar agora, né? Mas ele faz um processo de evangelismo. E aí, ele levou o João, eu chamo ele de Bombadão, que o cara é muito grande, é muito forte, né? Ele levou o Bombadão com a esposa dele, junto numa Casa de Paz, que cumpre Lucas 10. Nós fazemos Lucas 10, né? Casa de Paz. Aí, ele ficou tão entusiasmado, porque a esposa, o João, né? A Márcia, o João e o meu genro. O que é isso aqui? Eles foram, e ele ficou tão entusiasmado que ele já está fazendo mais 2 casas de paz. Ou seja, em breve nós teremos mais 2 famílias acrescentadas à igreja por meio desse cara
que entendeu o quão importante é o evangelismo. Esse ex-presidiário aqui também é um cara muito precioso, né? Nós temos um conceito muito grande com o juiz da cidade, e esses que usam tornozeleira, eles ganham, nós fazemos a solicitação, eles ganham autorização para ir na igreja à noite, porque não pode ir. Mas o juiz autoriza e eles vão. E esse cara tem evangelizado muita gente também, né? Todos eles estão envolvidos em microcélula. Esse rapaz, um rapaz também que estava literalmente, porque tem pedra viva, né? Ele estava ali, literalmente uma pedra morta. E como pedra morta, ele só estava atrapalhando o caminho. Mas ele foi para uma microcélula. O que aconteceu? Esse rapaz é um rapaz muito precioso, ele está na igreja há muito tempo. Mas ele tem sido uma ferramenta tão preciosa. E aonde que despertou tudo isso nele? Microcélula. Por quê? Porque lá ele pode abrir o coração, lá ele tem a confiança, lá tem um ambiente muito favorável para que ele possa ser tratado. Eu pus essa foto aqui, esse aqui é o meu genro, é o Jackson, mas eu pus esse rapaz aqui, porque tem uma história muito interessante dele. Esse rapaz, eu falo, tem um monte de pedra na igreja, né? Muitas são pedras vivas, mas tem pedra morta. Essa aqui era pedra muda. Ele chegava na igreja, eu comentava a ele, aí Alisson. Ele estava saindo da igreja, eu comentava a ele, Alisson, paz do Senhor, tenha uma boa semana. Ele era uma pedra muda. Cara, uma dificuldade para ir para a célula que você não imagina. Esse cara não ia para a célula de jeito nenhum. Eu convidava ele, a esposa dele. Vamos, cara, vamos lá. E ele, que jeito? Mudo. Gente, esse moço, ele já levou 3 homens para a igreja. Teve um cara, sabe o que ele fez? O cara muito pobre. E ele queria evangelizar esse sujeito. Ele não tinha como comunicar, porque ele trabalha muito, ele tem uma empresa de instalação elétrica, e ele trabalha muito. Mas ele precisava conversar com o cara, porque ele entendeu o princípio do discipulado, né, dessa comunhão que a microcélula faz. Sabe o que ele fez? Ele comprou um celular mais barato, deu para o cara, falou assim, esse aqui é para eu conversar com você. Então ele saiu de pedra muda para uma pedra preciosa em Cristo Jesus, amém? Essa microcélula, ela começou com 3 pessoas, né? Hoje eles estão com 9, então na hora que eles vão discipular, ficam 3, 3 e 3. Só que estão ganhando mais gente, eu sei, estou sabendo porque eles me falaram. Então, o que acontece? Acontece numa casa só, um grupo de 3 na garagem, um grupo de 3 na sala e um grupo de 3 na cozinha. Mas lá na minha cidade eles gostam muito de comer, que não deve ser o caso de vocês, né? Então, como eles gostam de comer, o que eles fazem? Depois do discipulado, eles se reúnem, né, em volta da mesa e ficam lá conversando. Eles gostam muito da risada, mas esse rapaz é muito, muito precioso. O nome dele é Alisson. Esse aqui é completamente novo, esse é novo, eu não consigo ver. Esse rapaz aqui, ó, nunca frequentou célula, nunca quis ir na célula, mas por causa da microcélula, ele tem participado de uma forma bem efetiva na igreja. Então, a gente tem experimentado, já vou falar sobre, vou voltar na foto, você vai ficar olhando ali, né? A gente tem experimentado um nível diferente nessa questão de discipulado, de motivar um ao outro. Nós temos aprendido muito, né? Temos procurado vivenciar isso, mas também temos procurado desenvolver um relacionamento com Deus muito intenso. Então, eu vou falar sobre um seminário que eu faço, mas eu desafio muito a igreja. Então, todo sábado, de 2 às 3 da tarde, nós temos um desafio na igreja, que é o quê? Nós vamos para a igreja, por meia hora nós oramos e perguntamos para o Espírito Santo onde Ele quer que nós estejamos indo para fazer aquilo que o pastor Ed fala, expulsar o demônio, curar, profetizar, pregar o evangelho do reino. Né? Primeiro fazer essas coisas tremendas do poder do Espírito e depois pregar o evangelho do reino. Então nós vamos para a igreja e oramos, né? E um dos rapazes lá, ele estava orando, né? E Deus mandou ele num lugar, e eles chegaram lá num barra pesada, e os caras jogando truco. Pá, não sei o quê. Quando eles entraram no bar,
o ambiente mudou. E eles chegaram, Deus tinha dado visão para o cara desse, que era o chefão da quadrilha lá, que estava jogando truco. Falou assim, rapaz, nós queremos falar de Jesus para vocês. Num bar, irmão, você conhece, bar de vila, né? Os caras tomando cachaça e tal. Eles querendo falar de Jesus. Quando eles falaram isso, o chefe lá falou, ei, para tudo. Todo mundo parou, ficou em silêncio. Eles começaram a falar sobre Jesus. Só que eles falaram assim, olha, é o seguinte, Deus disse para nós que alguém aqui está com dor nas costas. O cara falou, oi, sou eu mesmo, é, o chefe, né? Aí ele falou assim, posso orar por você? Pode. E aí começou a orar pelo cara, o cara, meu Deus, fui curado, aleluia, fui curado, né? E aí eles pregaram o evangelho do reino. E todo mundo no bar, querido, todo mundo no bar, ouvindo. Você na sua cidade tem um bar de vila, você sabe como é que é. Todo mundo parado, ouvindo o que eles tinham para dizer. Aí você vai falar assim, só isso? Só curou? Não. Na semana seguinte, esse cara que é o chefão, encontrou esse sujeito na rua e falou assim, ei cara, por favor, faz algo para mim. Você pode ir lá na minha casa e orar pela minha esposa e pelos meus filhos? Aleluia, aleluia. Aí outra vez que eles saíram, eles chegaram na rua, o rapaz tinha caído de moto e o braço dele estava super inchado, ele não conseguia movimentar o braço. Ele estava lá com muita dor, né? E eles falaram assim, cara, nós podemos orar por vocês. Agora você imagina, um jovem, motoqueiro, aqueles caras, você sabe tudo, né? Fora da casinha. Estava lá, não sei o quê. Quer orar? Pode orar aí, ó, pode orar aí. Mas estou morrendo de dor, hein? Eles começaram a orar e o braço dele começou a desinchar, irmão. Foi. Ele, rapaz, aqui, ó, eu estou movendo meu braço, não conseguia mexer, aleluia. E a presença do Espírito foi tão forte que eles começaram a chorar. 2 jovens no meio da rua chorando. E eles lá intercedendo por eles. E depois que oraram, pregaram o Evangelho do Reino. Mas aonde que eles ganharam essa vontade de sair? Porque eles nunca saem sozinhos. Antes nós saímos sozinhos, completamente desprotegidos, completamente envergonhados, né? Aí teve um dia que eles receberam uma visão. E foram numa sorveteria. Chegaram na sorveteria. Esse cara é um rapaz muito bem financeiramente, um rapaz muito sorridente, muito alto astral. Sempre o cara, você chega lá, o cara tá aleluia, aleluia é meu, tá? O cara não fala aleluia não, né? Os caras tá aleluia o tempo todo, e pá, e eles, rapaz, Deus falou que esse cara tem dor nas costas e depressão. Mas esse cara, ele não tem cara de depressão. Ele não tem cara de quem está com dor nas costas. E eles chegaram lá na sorveteria, um rapaz, né, um homem de negócio, de sucesso, né, e chegaram para ele e falaram assim, ô Júnior, rapaz, a gente veio aqui, e muito delicado, né, falou assim, a gente veio aqui, será que a gente podia orar por você? E ele é tão educado, ele falou, claro que pode orar. E ele falou assim, rapaz, mas é o seguinte, tem alguém na sua família, porventura teria alguém na sua família com dor nas costas? Ele falou, Pai do céu, sou eu. Estou com um especialista de coluna marcado você era sábado, segunda-feira, cara, segunda-feira. Irmão, quando eles começaram a orar, houve uma visitação do Espírito Santo que a perna dos caras começou a tremer. Né? Começou a tremer, e o cara começou a pular, e pá, fui curado. O que é isso, rapaz? Que estou pegando fogo, e tal. E aí eles falaram assim, rapaz, tem uma coisa para falar para você. O que é? Assim, teria alguém na sua casa, porventura, que está com depressão? Bom, aquele moço, tão alto astral, no meio da sorveteria, começou a chorar muito, cara. Ele falou assim, vou falar uma coisa que ninguém sabe. Hoje de manhã, eu ia pegar o carro, ia para a pista, ia bater de frente com o caminhão. Eu só não fiz isso porque a minha esposa saiu antes de mim. Eles começaram a orar por aquele cara. E a visitação do Espírito Santo foi tão intensa, tão poderosa, que eles não estavam se aguentando, teve que escorar um no outro, tal era a presença e o poder do Espírito Santo naquele lugar. Mas aonde nós aprendemos tudo isso? Cara, eu não estou jogando fora tudo que eu aprendi, pelo contrário. Tudo que eu aprendi
pôde me conduzir aonde eu estou hoje. Mas eu acho que isso é um passo adiante, que a igreja deveria olhar de uma forma diferente. Eu sei que você está impactado com o que você está ouvindo, e nós temos praticado isso, né, na realidade brasileira, não é uma realidade só da Indonésia. Eu creio muito que aquilo que se cumpre na palavra, se cumpre em qualquer lugar do mundo. Não importa se é na Suécia, não importa se é na Noruega, se é na África, na Indonésia, no Brasil. Não importa, querido. O Deus que nós servimos não muda. Nós damos a desculpa da cultura, mas nenhuma cultura pode suportar o poder de Deus. É nisso que eu creio. Então, nós temos vivido um novo tempo. Algo novo que nós nunca experimentamos. E eu tenho feito isso, né, exatamente como ele diz. Né? Eu tenho deixado uma nova geração. Né? Eu tenho saído mais e tenho deixado essa nova geração que está ajudando de uma forma poderosa e, inclusive, aprendendo nesse espiral e aprendendo de novo. Nós vamos fazer 4 reuniões daqui até o final do ano de equipar só sobre microcela. 4 homens, 4 líderes pregando sobre microcela. Então, cada vez que ele ensina, ele vai ensinar o que o outro também ensinou. O que é isso? É o espiral. Aprendendo e aprendendo e crescendo e subindo e subindo. Então, tem sido um grande desafio e também uma grande vitória, né, que nós temos conquistado na igreja, e que isso, né, aí eu estou à disposição. Se um dia você quiser visitar lá, conhecer como que a gente faz, a gente é muito aberto para isso. Amém? Eu pedi para os líderes de vocês, para os presbíteros de vocês, para apresentar isso aqui. Então, como usar os dons espirituais nas células, como usar os dons espirituais dessa maneira. Né? Por exemplo, assim, ele falou de 3 níveis da profecia: o dom de profetizar, o dom motivacional e o ministério. Tá? Então, nesse seminário eu ensino sobre 3 coisas que são para a igreja toda, provado na Bíblia, muito bíblico, muito centrado na palavra de Deus, que é o orar em línguas, o profetizar e o curar. Então, como fazer isso na Bíblia? Então, vou deixar disponível. Se você, amanhã eu vou trazer um folder, tem um desses para cada um de vocês. Vocês podem pegar comigo lá no fundo. Tá? Você pode fazer o contato comigo. A única coisa que eu falo é o seguinte: são 3 sessões, são 3 períodos para ensinar e praticar. Então, primeiro tem a prática com o batismo do Espírito Santo, depois você vai, né, a igreja que está recebendo o seminário vai aprender a profetizar nesse nível, né, que a gente está falando nas células, e vai aprender como orar por cura, né? Como que funciona isso? Funciona mesmo? Que jeito que funciona? Eu tenho um caminho bíblico para isso? Tem. É possível você encontrar uma direção na palavra de Deus como fazer isso. Então o seminário tem uma apostila, onde a pessoa se inscreve para esse seminário, ela ganha uma apostila, ela já está em inglês também, né? Se um dia quiser levar para fora do Brasil, a gente vai fazer o ano que vem, eu vou fazer o ano que vem nos Estados Unidos. Então, ela já está traduzida. Então, a ideia é o quê? É ativar, tanto se chama seminário de ativação de dons. É a igreja sendo ativa nesse sistema e praticando isso em cada reunião, seja ela bem a pequenininha, microcela, seja a célula, e até mesmo na igreja, quando o cara quer participar. Então, eu vou estar lá no fundo, né? Deixa eu ficar aqui na frente, aí você pode pegar comigo, se você se interessar. Qual o custo? Não tem custo, né? Se vender uma apostila está bom, se vender 10 está bom, se vender 100 está bom, se não vender também está bom. A única coisa que eu falo, quando a igreja quer ofertar, oferta, se não quer ofertar também não oferta. A única coisa que eu falo, cara, eu acho que no mínimo a despesa de quando você convida alguém para a sua casa, você tem que honrar com a despesa, né? Que foi você que convidou, não foi eu que quis ir, né? Então, é bem claro, só que eu aprendi uma coisa, fazendo em muitas igrejas isso. Quem compra apostila, ele vai todas as reuniões, ele está entusiasmado, ele está interessado. Quem não compra, vai uma reunião, não vai na outra, ele é uma pessoa extremamente desinteressada.
Então, isso serve para qualquer igreja. A igreja tem 20 pessoas, não tem problema, tem 50, não tem problema, tem 1000, também não tem problema. Depende só se você interessa ter esses dons ativos na sua igreja e funcionando nas suas células. E isso nos ajudou muito a chegar nesse patamar que nós estamos. E aí, por último, ele falou sobre, hoje de manhã, sobre a sua meditação. Eu tenho uma responsável na igreja que coloca os textos bíblicos, né? No caso que foi pregado no domingo, ou um texto relacionado, e você viu hoje cedo, né? Essa palavra é um mandamento? É uma correção ou repreensão? Ou essa palavra é uma promessa? Então você vai sentar, é o tempo devocional, para que toda a igreja possa participar, né? E aí, quando você descobre isso aqui, se tem um mandamento, o que eu tenho que obedecer? Se tem uma repreensão, o que eu tenho que me arrepender? E se tem uma promessa, o que eu tenho que tomar posse? Nós aprendemos que compartilhar isso, né? Ter um tempo devocional e compartilhar no grupo da célula me faz andar na luz. Lembra? Permanecer na minha palavra. Se eu permaneço na sua palavra e ela em mim, então verdadeiramente eu sou o seu discípulo. Amém? E aí eu conheço a verdade me liberta e as pessoas têm perdido a vergonha. Nós temos o nosso grupo de liderança da igreja, né? Nós temos microcélula, nós compartilhamos, e uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer na minha vida, eu quase... Put your fingers in your ear now. Eu quase dei no chinês ali, quase que eu bati nele, porque ele falou assim: você tem que compartilhar o seu devocional com a sua esposa. Cara, você tem um negócio para se arrepender, você foi repreendido pelo Senhor, você vai se arrepender, tua mulher vai ler o que você está escrevendo. E ele me pegou no avião esses dias e coxou a madeira, irmão. Eu falei, para de bater. Eu falei, você está vendo o tamanho que eu sou? Se eu cair em cima do seu, você está perdido, rapaz. I'm speaking about you, ok? Eu vou acabar com o seu, rapaz. Mas eu senti um desafio muito, muito grande na minha vida, de não ter nenhuma coisa que eu tenha do que me envergonhar. Então, o mesmo discipulado, o mesmo devocional que eu coloco, que eu escrevo no grupo da minha microcélula, eu vejo que muitas vezes ela vai lá, acessa e lê o que eu escrevo, e ela vê do que eu me arrependo. Então, né, até brinquei, eu falei para ele que eu vou colocar um alarme, sabe aqueles aplicativos que quando se abre uma coisa fica pá, 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 eu falei, tá lendo meu devocional, né? Mas eu quero realmente, porque eu aprendi com ele isso, cada vez mais ser tão transparente, que eu não tenha nada do que me envergonhar e realmente vou aprender a andar completamente na luz. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. E amanhã, eu posso... você pode pegar comigo aqui, tem contato, tem tudo, tá bom? Amen. Wow. Thank you for sharing. Obrigado por compartilhar. Yeah. That means this biblical principle can be applied in any places. Isso significa que esse princípio bíblico pode ser aplicado em qualquer lugar. Indonesia, Brazil, Sweden. Indonésia, Brasil, Suécia, qualquer lugar. Amen. Amém? Because we have the same Bible. Porque nós temos a mesma Bíblia. Hallelujah. Aleluia. You know, we have 8 schools, public schools in Nós our temos church. 8 escolas públicas, 4,000 students, 4.000 estudantes, but all practice from the teacher to the students practice microcell. mas todos, dos professores aos estudantes, praticam And I tell microcélula. you, their life totally transformed. Quero dizer para você que a vida deles tem sido totalmente transformada. We have a men's ministry. Nós temos o Ministério de Homens. Yeah, I am a part of Christian Men's Network. Eu sou parte da rede de homens Yeah. cristãos. You know Ed Cole. Ed Cole came to Uppsala. Você conhece o Ed Cole? Uppsala, yeah. So Ed Cole
trained me in this men's ministry. O Ed Cole me treinou nesse ministério de homens. Yeah, we have been doing this 20 years, Nós temos feito isso por 20 anos, but we use microcell. mas nós usamos microcélula. And now we have reached 1 million men. E 1 agora million nós já men. alcançamos 1 milhão de homens. And in the next 6 years, we want to reach another 1 million. E nos próximos 6 anos nós queremos alcançar mais 1 milhão. Yeah, it's possible É possível, because it's 4G, discipleship porque é o 4G. discipulado 4G. Amen? Amém? So don't die before you get your fourth Não generation. morra antes de você alcançar a sua 4ª geração de discípulos. Hallelujah. Aleluia! Okay, I will tell you one closing story. Eu vou contar para você uma história. But please, this cannot be recorded, okay? Então isso não pode ser gravado. Please don't record.